Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Marco Antônio Valentim, que ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é pesquisador do SPECIS, o Núcleo de Antropologia Especulativa da Universidade Federal do Paraná. Aqui também para compor a mesa a gente tem o Luiz Thiago Freire Dantas, que já participou dos programas Filosofia Pop número 22, de Filosofia Africana, sobre o Marcien Toa, e o Filosofia Pop número 58, Filosofar desde África. Esse é o nosso episódio número 65, e a nossa conversa de hoje vai ser sobre extramundanidade e sobrenatureza. O áudio do Luiz Thiago que estava com muito ruído e ficou com alguns probleminhas, mas eu acho que vai dar pra gente entender o que ele está falando. Se você quer acompanhar o Filosofia Pop, você pode acompanhar pelo seu aplicativo de podcasts da sua preferência, fazer a sua assinatura. Você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais, nós estamos no Facebook, no facebook.com/podcastfilosofiapop, no Twitter, como filosofia_pop. A gente também está no YouTube, no youtube.com/filosofiapop. Você pode também mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que trata a filosofia como parte da cultura. A gente vai estar aqui de 15 em 15 dias para continuar essa conversa com vocês. Vamos então aqui para a nossa conversa sobre extramundanidade e sobrenatureza. Hoje a gente recebe, direto de Curitiba, o professor Marco Antônio Valentim. Ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é pesquisador do SPECIS, Núcleo de Antropologia Especulativa lá da UFPR. A gente tem para compor a mesa com a gente o Luiz Thiago Freire Dantas, que já participou aqui do nosso programa do Filosofia Pop 22, Filosofia Africana Marcien Toa, e do Filosofia Pop 58, Filosofar desde África. A nossa conversa de hoje vai ser sobre extramundanidade e sobrenatureza. Eu peço para o Marco Antônio falar aí, inicialmente para a gente, eu acho interessante, falar um pouco sobre a sua trajetória e, a partir dela, falar um pouco como você enxerga a relação entre a filosofia e a antropologia. Esse livro, eu vou falar da minha trajetória mais recente, né, que desemboca nesse livro, né. A minha formação foi feita parte aqui em Curitiba, a graduação, e depois eu fiz um mestrado e doutorado lá no Rio, na UFRJ, no IFIX, né? E meus estudos sempre foram, durante a maior parte dessa formação, estudos de história da filosofia. No mestrado focado em filosofia antiga, que eu estudei Platão. No doutorado eu escrevi uma tese sobre Descartes e Heidegger. E nos anos seguintes ao doutorado eu me dediquei a estudos de história da filosofia moderna, sobretudo Descartes, Kant, né? E mais ou menos lá por 2010, 2011, eu resolvi enfrentar um desafio que estava pendente na minha formação há bastante tempo, que era uma confrontação com o pensamento de Heidegger, que foi talvez o filósofo mais importante para mim ao longo da minha formação, ainda que eu não tenha escrito nenhuma dissertação, nenhuma tese sobre ele. E ao longo dessa confrontação eu me deparei com uma série de questões críticas, todas a ver, em última instância, com o problema da diferença entre humanidade e não humanidade na ontologia de Heidegger. E junto com isso, meio por acaso, né, eu me deparei com o pensamento do Eduardo Vieira de Castro, né, o antropólogo brasileiro, que se caracterizava por entre outras coisas, por uma tentativa de dar uma formulação filosófica nos termos da tradição ocidental para certas ideias e concepções ameríndias, né, ligadas sobretudo à cosmologia, né. E aí eu experimentei que tudo aquilo que para mim, na leitura de Heidegger, naquela confrontação a que eu me referi, aparecia como entrave, como impossibilidade, como limite no que diz respeito à relação entre humanidade e não humanidade, ou extra-humanidade. No caso do pensamento ameríndio, isso se abria como possibilidade plena, né? Então, assim, por exemplo, a ideia de que, enfim, evidentemente isso admite diversas leituras, mas eu acho que é difícil fazer uma leitura
da filosofia de Heidegger, particularmente da ontologia de Heidegger, do projeto da ontologia fundamental, sem discernir ali um forte antropocentrismo, né? E o que a gente encontra no estudo do pensamento do ameríndio, em termos de ontologia, é algo bastante diferente, que, né, uma ontologia em que a fonte do sentido não é localizada na essência do homem, como diria Heidegger, mas no intercâmbio instável, tenso, contínuo entre humanos e não humanos, dos mais variados tipos, formas, enfim. E o livro, o Extramundanidade sobre a Natureza, é o resultado desse estudo comparativo, né? De um lado, a ontologia de Heidegger, interpretada segundo bases filosóficas ocidentais, como Kant, Aristóteles, etc. E, de outro lado, o pensamento ameríndio, interpretado segundo fontes antropológicas, etnográficas e, sobretudo, com base no pensamento, na filosofia, gostaria de dizer, do Davi Copenau Yanomami, que é autor, junto com o Bruce Albert, desse livro monumental que é A Queda do Céu, que foi publicado no Brasil em 2015. Né? Então, assim, eu diria que você me perguntou sobre a relação entre filosofia e antropologia, né? Acho que esse é um tópico por si só bastante interessante e muito importante para mim, mas no caso do livro, bem, o livro é uma mescla entre essas disciplinas, digamos assim, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que, pelo menos para mim, o principal encontro tem sido com o pensamento do Davi Copenau. Contemporaneamente, na antropologia, né, há uma espécie de movimento assim, bastante difuso e com correntes bastante diversas, né, que tem sido chamado de virada ontológica. Né? Inclusive, Vieira de Castro é um dos nomes que são principalmente vinculados a esse movimento, né? E que se caracteriza por entre outras coisas, por uma transformação no modo de pensar a diferença cultural, digamos assim, entre os povos, né? Na verdade, se trata de abandonar, em certo sentido, a ideia de que os povos diferem unicamente por suas culturas, para assumir que eles diferem, eles divergem quanto a seus mundos. E aí a diferença deixa de ser, entre os povos, deixa de ser apenas cultural para se tornar uma diferença ontológica, né? Quando eu digo apenas cultural é porque, em geral, quando se fala de diferença cultural, fica subentendido que a natureza é a mesma, né, para os povos. Mas quando a gente fala de diferença ontológica, para além da diferença cultural, a gente está subentendendo ou entendendo explicitamente que, junto com a variação cultural, ocorre também uma variação natural, uma variação do complexo natureza e cultura na comparação entre os povos, né, na divergência entre os povos, no conflito entre os povos. E assim, isso acarretou para a antropologia e tem acarretado uma mudança muito grande no modo mesmo da interlocução com os povos extramodernos, cujo pensamento, cuja vida, enfim, cuja cultura são objeto de estudo da antropologia e da etnologia, né? Em certo sentido, a antropologia precisou se tornar filosofia ao longo desse movimento, né? E aí, eu me deparando com isso e estudando antropologia, essa antropologia contemporânea caracterizada pela assim chamada virada ontológica, e seguindo indicações feitas explicitamente pelo Eduardo Vieira de Castro, eu me indaguei sobre a possibilidade de um movimento parelho, mas não exatamente simétrico, na filosofia. Ou seja, a possibilidade ou mesmo a necessidade de a filosofia se transformar pelo confronto, pela relação, pela troca com a alteridade mais do que cultural, com a alteridade conceitual, ontológica de outros povos, né? Então, assim, como eu digo no prefácio do livro, a ideia é tentar explorar as consequências que adviriam de uma virada antropológica na filosofia parelha à virada ontológica na antropologia, né? Então, assim,
sem dúvida nenhuma, é um nexo bem importante, talvez o nexo mais importante no livro, a mescla dessas disciplinas no sentido de fazer os povos, a multiplicidade dos povos, repercutir sobre a concepção, via de regra, unitária, unificante da filosofia, pelo menos a filosofia entendida segundo sua tradição ocidental, né? Bem, sobre filosofia e antropologia eu posso até falar mais, mas basicamente é isso, assim. Eu acho que é um marco, eu acho que é um passo muito corajoso, porque a gente sabe como o pessoal da filosofia é refratário a qualquer diálogo entre disciplinas, assim. Quando eu estudei também, eu fiz meu doutorado na UFRJ, e lá eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Tugendhat falando sobre antropologia filosófica como filosofia primeira, ele defendendo algo nesse sentido. Só que não os pressupostos de uma antropologia filosófica são questionados no seu trabalho também, né? Então, eu acho que o caminho para entender esse questionamento talvez seja a gente ter que seguir alguns passos também para entender isso. E eu queria que você, para a gente começar, eu acho que seria interessante você comentasse aquela famosa frase do Heidegger, que diz que o homem tem mundo e a cotovia é mundo. É isso a frase, não é? A cotovia é mundo e o homem tem mundo. É isso, não é? Eu queria que você comentasse isso. Em que sentido que o Heidegger constrói essa diferença entre o homem que tem mundo e a cotovia, o animal que é mundo? Bem, duas coisas antes de falar sobre isso, esse ponto em Heidegger, acho que é um ponto importante, assim, que uma antropologia filosófica, que é, aliás, um projeto antigo, né, na história da filosofia, relativamente antigo, né, que remonta a Kant. Antropologia filosófica é algo totalmente diferente do que naquele tipo de pensamento que eu procurei me empenhar, que eu poderia dizer que é uma espécie de filosofia antropológica, né? E o ponto de divergência aí está basicamente no seguinte: não se trata, pelo menos no tipo de trabalho que eu estou interessado em fazer, que eu procurei realizar, não se trata de responder a pergunta pela essência do homem, né? Assim, o que é o homem universalmente tomado, né? E essa é a questão central da antropologia filosófica, né? A ideia de uma filosofia antropológica, acho que o termo não é muito bom, mas só para falar para o contraste, enfim, um tipo de investigação que parte da compreensão de que a questão pela essência do homem tomado universalmente, que ela ela já implica uma tomada de posição em relação à diferença cultural, ontológica entre os povos, que é bastante problemática, né? Que essa tomada de posição exclui a possibilidade de que haja uma variação da própria essência do homem, né? E que essa variação chegue ao ponto de não se poder falar no homem em geral, né? Porque, como diz o Eduardo Vieira de Castro em vários textos, isso é um princípio na antropologia dele, assim, que ele procura observar sempre, a ideia de que os povos se autodeterminam ontologicamente, inclusive no que se refere à concepção de humanidade ou o que valha, né? Agora, quanto à questão sobre Heidegger, então, quando eu falei daquela confrontação que eu devia a mim mesmo com a filosofia de Heidegger, um dos pontos assim de largada para essa confrontação foi justamente o debate com a famosa tríade de teses metafísicas que Heidegger propõe nas lições de 1930, publicada sob o título Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, quando ele afirma nessas três teses a de que a pedra é sem mundo, o animal é pobre de mundo e o homem é formador de mundo, né? E aí você tem aí, de maneira bastante esquemática até, uma comparação metafísica entre três tipos de entidades, né? O homem, a não-humanidade inanimada, que é a pedra, e a não-humanidade animada, que é o animal, né? E a medida dessa comparação é o conceito de mundo, né? E enquanto o homem é pleno de mundo, porque é formador de mundo,
Heidegger afirma, problematicamente, de maneira assumida, assim, que a pedra, enquanto o não humano inanimado é totalmente carente de mundo, né, ausente de mundo, e o animal, o não humano animado, que ele é pobre de mundo, né, que ele é deficiente em mundo, né? E por mais que Heidegger faça uma série de ressalvas ao que seria uma leitura apressadamente antropocêntrica dessa tríade, o fato é que, no final das contas, prevalece a compreensão de que, para o homem, a medida por excelência do seu ser é ele mesmo, né? Então, assim, a não-humanidade, seja na forma da pedra ou do animal, não desempenha nenhum papel constitutivo na constituição do mundo, que é tido sempre como intrinsecamente humano, né? Enfim, o modo como eu procurei tratar do conceito de mundo, que é um dos conceitos principais que atravessam o livro, né, no livro, foi de, em primeiro lugar, mostrar esse viés fortemente antropocêntrico do conceito filosófico heideggeriano ontológico de mundo, né? Perguntar pelo vínculo entre ontologia e antropocentrismo, que parece que há uma vinculação estreita entre a ideia de ser e a tomada da humanidade como autorreferencial, né? E a partir de uma problematização, de uma crítica interna desse vínculo, experimentar outras possibilidades de constituição ou de co-constituição de mundos, tais como as que são explícitas, patentes, no pensamento ameríndio, né? Em que, enfim, se a gente for falar de um conceito de mundo ameríndio, certamente ele não, por mais que a gente fale assim em termos bem genéricos, né, ele certamente não é caracterizado por esse viés antropocêntrico, porque o mundo seria uma estrutura ontológica que é constituída por uma variedade de agentes muito além do homem, assim, né? Então, se a gente fosse fazer uma tríade ameríndia, né, a gente teria que falar em humanos, animais e espíritos, né? E a medida dessa comparação certamente não seria a posse ou a não posse de mundo, mas assim, a situação, a posição que cada um desses elementos ocupa numa certa trama ontológica, né, num certo mundo. E essa posição, por mais que ela possa variar, ela sempre vai ser constitutiva, tanto da parte dos animais, quanto dos humanos, quanto dos espíritos, sempre vai ser constitutiva do mundo ou do cosmos, no sentido mais amplo, né? Eu, lendo o livro, eu achei que o Extramundanidade e Sobrenatureza é pelo menos 2 livros. No primeiro livro você, de certa forma, destrói ou redescreve os pressupostos ontológicos do pensamento do Heidegger, e isso é como se você se desarmasse, né? Como se tivesse... Eu fiquei pensando naquela imagem do Coyote Coió no desenho animado, que ele sai correndo atrás do Papaléguas e no meio do abismo ele olha para baixo e aí ele cai, porque se ele não tivesse olhado para baixo ele atravessaria, né? Então essa reconstrução parece ser uma tarefa muito difícil, né? Quando você pensa em termos ontológicos. No primeiro capítulo da segunda parte do livro, você colocou como epígrafe uma frase do Leminski, do Paulo Leminski: vai em frente, eis o abismo. Aí vem a pergunta: é preciso sair da filosofia para ver esse abismo? Não, é uma pergunta bem difícil essa. Mas, enfim, partindo do começo da tua questão, né? Você falou em 2 livros, né? Eu entendo o que você está falando, e eu acho que o livro tem essa divisão bem marcada em 2 partes, né? E a primeira parte focada, como eu disse, na ontologia heideggeriana, a segunda parte na cosmologia ameríndia, ou em cosmologias ameríndias. Então, assim, tem uma divisão forte mesmo, mas como eu já respondi numa outra entrevista, assim, a propósito do livro, a respeito desse ponto, eu procurei separar para juntar, né? Num certo sentido, aquele abismo que é anunciado pelas palavras do Leminski no capítulo 5, que é o primeiro da segunda parte,
ele é um abismo, por paradoxal que seja, ele é um abismo relacional, né? É um abismo, ele é uma ponte, num certo sentido, né? Desde que o leitor ou a leitora se permita um movimento de transformação do pensamento, né? E a ideia, assim, é de que há uma continuidade, mas é uma continuidade através da divergência, né? E assim, desde que se admita, de que se compreenda que o mundo não é um só, que é uma multiplicidade de mundos, esse abismo pode ser experimentado como ponte, né? Então, assim, em relação à segunda parte da pergunta, sobre se é preciso sair da filosofia, a resposta é dupla, né? Sim e não, né? Porque se a filosofia for compreendida segundo os modos hegemônicos ocidentais, a partir da postulação da unidade do mundo, seja lá como esse mundo for compreendido, sim, é preciso sair da filosofia, né? Agora, se esse postulado for problematizado filosoficamente, né, quanto aos seus fundamentos ou infundamentos, né, você não sai da filosofia, você sai de um mundo da filosofia para entrar em outro, né? E eu acho que e com isso a filosofia também muda de sentido, óbvio, né? Então enfim, eu acho que como eu diria, eu responderia em resumo reafirmando isso, que há sim um abismo ali entre as duas partes do livro, mas esse abismo ele se quer relacional, né? Sob a condição de uma transformação do pensamento, né? Oi, Marco Antônio. Então, muito grato assim, de participar dessa mesa, né? Fazer esse diálogo com você, né? Com os demais, com o professor Marcos, com o Murilo também, sobre esse livro aqui que é fundamental, esse livro assim, fundamental, né? Para hoje, nossos dias de hoje, da filosofia brasileira e até mundial mesmo, assim, pensando todo um aparato. E o interessante é que você pega esse trabalho não apenas filosófico, né, mas transdisciplinar. Você vai variar várias disciplinas para pensar sobre esses pontos, né, a antropologia e até mesmo a pensar o nosso mais ambiental. E aí um dos pontos que me vieram assim, à minha mente, dos capítulos nessa relação com a cosmologia, com o pensamento Yanomami, é o capítulo que você reserva para analisar o conceito de imagem, né, dos anos UTP, né? E aí uma das perguntas que sempre me vem quando eu leio esse capítulo é como essa imagem de Yanomami, né, do UTP, contrapõe a concepção de imagem do mundo, lá que o Heidegger vai trazendo no ensaio dele, né, Tempo da Imagem do Mundo, no sentido que essa imagem do mundo fundamenta a modernidade, né, como uma representação. Eu queria que você explorasse, explicasse um pouco mais qual é a grande diferença e qual é a grande contribuição do Tupé frente a essa representação do mundo, essa imagem do mundo na modernidade. Nossa, a pergunta é super importante e também difícil de responder, né? Eu procurei fornecer alguma indicação a respeito, não exatamente no capítulo 7, que é dedicado ao estudo do conceito Yanomami de Utupe, de imagem, né? A partir da Queda do Céu, do Davi Copenau, mas no finalzinho do capítulo 8, nas últimas linhas do capítulo 8, que se chama Teoria e Queda do Céu, que é uma confrontação entre Copenau e Kant, com foco no problema do fim do mundo, né? E nesse finalzinho do capítulo 8, eu faço referência à expressão A Época da Imagem do Mundo, que é essa conferência de Heidegger, do meados dos anos 30, né? Faço referência a esse título e também concluo com o trecho de um mito Yanomami, que também é contado pelo Davi na Queda do Céu, em que se fala da queda do céu como uma espécie de acontecimento, de evento hipercosmológico, porque põe em jogo a estrutura mesma do cosmos, com a sua multiplicidade de mundos, né? E esse mito fala da queda do céu como a época em que o mundo se tornou espectral, né? E aí ficava essa sugestão para o leitor ou para a leitora, né, de
comparar esses dois significantes, que eu posso dizer assim, né? Imagem de um mundo de um lado e um mundo espectral de outro, né? Bem, tem uma questão conceitual aí básica, que é a da diferença entre imagem no sentido da cosmologia Yanomami e imagem no sentido das filosofias modernas da representação, né? Eu acho que dá para responder a sua pergunta, Tiago, pelo menos em parte, explorando esse ponto conceitual, né? Porque a imagem do mundo, no sentido mesmo que Heidegger apresenta essa concepção lá na conferência dele, né? A imagem do mundo implica uma concepção de mundo em que o mundo é imagem para um sujeito, né? E esse sujeito ele constitui o mundo, né? Talvez a gente possa até acrescentar a sua própria imagem e semelhança, né? E a subjetividade ou a subjetividade, como Heidegger diz nesse texto ou em outros próximos na época em que ele o escreveu, né? Se define ontologicamente pela autorreferencialidade, né? A identidade consigo mesmo é o que define, antes de mais nada, um sujeito, né? Agora, no caso da cosmologia Yanomami, né, pensando na centralidade que há ali do conceito de imagem, né, se trata de uma imagem completamente outra, porque é uma imagem que implica não um sujeito, que remete não a um sujeito, mas a um espectro, né? E o que é um espectro, né? Essa talvez a questão principal no capítulo 7, né? O que é um fantasma, né? Porque na tradução brasileira da Queda do Céu, que foi publicada primeiro em francês em 2010, o termo foi vertido para fantasma, né? E Davi usa essa expressão o tempo todo, assim, esse termo e expressões correlatas o tempo todo, né? Virei fantasma, entrar em estado de fantasma e etc, né? Eu acredito que um fantasma, no sentido da concepção Yanomami, se define, antes de mais nada, não pela autorreferencialidade, mas pela referência a outrem, e a outrem em múltiplos sentidos, né? Então, assim, se a gente for tentar explicar o conceito de espectro a partir do conceito de sujeito, se é que dá para fazer isso, distorcendo o conceito de sujeito, a gente poderia dizer que se trata de um sujeito, entre muitas aspas, que se define não pela relação a si, mas pela relação a outrem em múltiplos sentidos, né? Como diz tem uma frase Sanumá, que é um grupo Yanomami, que eu cito a partir de uma etnografia no capítulo 7, se trata de uma experiência da alma como ela fosse constituída diz ali, entre aspas, né, como um outro dentro, né? Na verdade, são múltiplos outros dentro, né? Cada sujeito para usar outros termos, os termos do Viveiro de Castro, por exemplo, é uma espécie de feixe de perspectivas que remetem a outros sujeitos entre aspas, né? E aí a gente pode falar numa constituição espectral do sujeito, né? Mas no caso de Yanomami, como o registro do pensamento é sobretudo cosmológico, se trata de um caráter espectral do próprio cosmos, né? O Davi fala, quando ele descreve a catástrofe ambiental, falando assim, ele fala: a floresta virou fantasma, o céu virou fantasma, né? O céu que vai cair, ele cai porque entra em estado de fantasma, né? O próprio xamã, né? Ele falando como xamã e tematizando o papel e a figura do xamã, reconhece no xamã como sua potência mais própria a capacidade de entrar em estado de fantasma e assim visitar outros mundos de outras espécies, de outros povos, né? Enfim, eu acho que o elemento principal aí que está na base dessa comparação que eu procurei esboçar entre imagem do mundo no sentido moderno de um lado e mundo espectral do outro lado, né, no sentido ameríndio, está nisso, em termos conceituais, pelo menos, a ideia de que um espectro é radicalmente diferente de um sujeito, porque um espectro se caracteriza pela a referencialidade a uma multiplicidade de agentes. Ele é constituído internamente por muitos outros, enquanto que um sujeito, na acepção moderna do termo, é constituído pela referência a si, né? E eu acho que, para
tentar fechar uma resposta a essa sua questão tão difícil, eu acho que em termos da comparação, interpretar o sujeito moderno como um espectro, e esse é o grande desafio, é desvelar, trazer à tona a multiplicidade de mundos que está em jogo na própria constituição do mundo moderno, né? Porque apesar de os filósofos modernos, na tradição hegemônica, não só eles, né? Mas assim, eu penso em termos do cosmopolitismo kantiano, por exemplo, sustentarem a ideia, pelo menos o ideal da unidade do mundo, e quase não falarem, ou falarem apenas em termos derrogatórios, apelando a conceitos como o de selvagem, o de primitivo, para se referir a outros mundos, né? Apesar da referência a outros mundos ser quase subliminar ou recalcada nesse pensamento do mundo único, né, do ideal cosmopolita, há ali uma transformação entre mundos, né? O mundo moderno é por si só espectral ele também. E por isso que eu acho que a comparação que eu almejei, eu acho que ela se completaria, né, ou ela se prolongaria com uma investigação, uma retomada do problema da gênese do mundo moderno a partir da ideia da multiplicidade dos mundos e da espectralidade, né? Assim, o que é o mundo moderno, o mundo do pensamento moderno do ponto de vista espectral, né? E eu acho que, num certo sentido, uma resposta muito profunda a essa questão nos é dada pelo Davi Copenau ao longo do livro, ao longo da Queda do Céu, né? Porque quando ele descreve esse acontecimento hipercosmológico, que é a queda do céu, ele atribui ao mundo Nape, como ele diz, né, ao mundo dos brancos, ao mundo do povo da mercadoria, do povo da cidade, e cidade e mercadoria aí são elementos modernos, né? Ele atribui a esse mundo, a esse povo, um lugar bem determinado na trama que desencadeia a queda do céu, né? No sentido de que esse modo de existência caracterizado pelo ideal, ou pelo desejo do mundo único, né? Que ele tem efeitos terrivelmente catastróficos sobre a economia, a ecologia, a política, a ecopolítica do planeta, né? Eu queria fazer uma pergunta, mas uma pergunta que, de certa forma, é pressuposto das coisas que você está falando, porque eu acho que talvez nosso ouvinte não saiba, ou seja necessário essa informação, que é pedir para você explicar um pouquinho como é no perspectivismo ameríndio a relação entre homens e animais, porque a gente parte na narrativa ocidental tradicional, vamos dizer assim, cristã, de que os animais estão aí para que os homens os usem à sua disposição, né? O homem é a imagem e semelhança de Deus, os animais estão aí à disposição dos homens, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho só o que é essa noção de perspectivismo e como ela muda a relação, o perspectivismo ameríndio, e como ela trabalha a relação entre homens e animais. Sim, então, só me permita fazer uma referência mais uma vez, uma referência a Heidegger que pode ajudar nessa explicação. É que você até... eu pensei nisso porque você se referiu ao cristianismo como uma dimensão constitutiva da cosmologia moderna, né? Pelo menos eu entendo assim. E de fato, assim, eu falei da tríade de teses metafísicas do Heidegger, né, antes, e que delega ao animal uma posição hierárquica inferior ao homem, né? E, de fato, naquele mesmo texto, nas lições de 1930, os conceitos fundamentais da metafísica, se eu não me engano, no parágrafo, eu acho que é o parágrafo 63, agora não me lembro, Heidegger faz uma referência a uma passagem de Paulo, em que Paulo fala do lugar das criaturas não humanas no destino humano de salvação, né? E fala de uma expectação da criatura
ligada à salvação do homem, né? Então, assim, é como se o Heidegger, através dessa referência, reconhecesse alguma independência mínima que seja do mundo animal em relação ao mundo humano, mas afirmasse, junto com isso, um acoplamento do mundo animal ao mundo humano no mesmo destino, em um destino que concerne sobretudo ao homem, né? No caso isso seria um traço, né, muito determinante da cosmologia, não só da ontologia, mas da cosmologia, porque eu acho que a cosmologia é um título que abarca mais coisas, da cosmologia ocidental, né? Pegando da antiguidade à modernidade, né? Agora, no que se refere às cosmologias ameríndias, você mencionou o perspectivismo cosmológico ameríndio, que é um título para uma síntese antropológico-filosófica, ou filosófico-antropológica, que o Viveiros de Castro faz, reunindo um traço que é disseminado por muitíssimas cosmologias ameríndias, né? E que é a ideia de que o mundo, para parafrasear os próprios termos do Viveiros, é constituído por uma multiplicidade de perspectivas humanas e não humanas, né? Esquematicamente, isso a gente encontra no principal ensaio dele dedicado à questão, que se chama Perspectivismo e Multinaturalismo na América Indígena, e que está no livro A Inconstância da Alma Selvagem, de 2002, esquematicamente, ele apresenta isso assim, né? Fala em humanos, animais e espíritos, né? E diz assim que as cosmologias são mais ricas, né, do que o abarcado por esses três tipos de entidades. Mas, para falar assim esquematicamente, você tem um mundo habitado e constituído por humanos, animais e espíritos, e a dinâmica desse mundo é a da divergência de perspectiva que esses três tipos de entidades têm sobre si e sobre as outras, né? Então, assim, os humanos são humanos para si mesmos, veem os animais como animais e os espíritos como espíritos. Os animais se veem a si mesmos como humanos, veem os humanos como espíritos ou outros animais, como animais de caça, por exemplo, ou animais de presa, e veem os espíritos como humanos ou como animais, enfim. E os espíritos vendo-se a si mesmos como humanos, veem os animais como outros espíritos, ou os humanos como outros espíritos, ou como animais de presa, ou animais de caça, enfim. A ideia central aí é que ninguém é, em si, por si, nem humano, nem animal e espírito, né? Cada sujeito, por assim dizer, ou cada agente sob perspectivas diferentes, ao mesmo tempo, humano e animal, espírito e outras coisas, né? E porque cada sujeito ou cada agente só se constitui no entrecruzamento entre as perspectivas. E aí a gente tem o que é mais notável do ponto de vista ontológico, ou ontocosmológico, no perspectivismo ameríndio, que é a ideia de uma superposição de mundos, né? Cada mundo aberto por uma perspectiva diferente, né? Então, o mundo dos humanos, em que os humanos se veem como humanos, os animais como animais, os espíritos como espíritos, ele está superposto e atravessado por outros mundos animais e mundos dos espíritos, em que os humanos não são vistos como humanos, mas como animais ou como espíritos, etc., né? Então você tem um entrelaçamento de perspectivas que se transpõe em larga escala, digamos assim, por uma superposição de mundos, né? Um cosmos complexíssimo, né? Intrinsecamente relacional, né? Em que aquilo que se depende, sobretudo, antes de mais nada, das relações que se entretêm, com alteridades as mais radicais, né? Que vão bem além das fronteiras do povo e da espécie, digamos assim, né? Em linhas gerais, o chamado perspectivismo cosmológico ameríndio é isso, né? E a gente encontra essa concepção, se a gente for estudar as etnografias, os mitos, os discursos indígenas, a gente encontra essa concepção variando de mil maneiras, assim, né? Porque sempre se fala a partir de uma perspectiva, né?
Então, por exemplo, você tem cosmologias que, segundo o modo como elas são explicadas, cosmologias ameríndias, em que o ponto de vista xamânico é o mais determinante. Como é o caso da queda do céu, em que, enfim, a cosmologia Yanomami é apresentada por um xamã, que é o Davi Copenau. Então, a perspectiva dos espíritos é a mais importante, parece ser ali, né? Agora, você tem mitos, discursos, outras exposições de cosmologias ameríndias em que o ponto de vista determinante, ou o mais importante, não é esse, se é que dá para falar no ponto de vista mais determinante, mas é um ponto de vista, assim, mais humano, mais humanamente centrado, digamos assim, né? O ponto de vista do caçador, por exemplo, né? E aí você tem o perspectivismo acontecendo segundo diferentes vetores, né? Outros que uns que polarizam na direção dos espíritos, outros dos animais, outros dos humanos, enfim, né? O que eu quero dizer é que essa síntese filosófico-antropológica das cosmologias ameríndias em termos de perspectivismo cosmológico, ela não é um esquema estático, né? Que você simplesmente aplicaria às concepções dos diferentes povos, mas ela tem uma virtude dinâmica interna que faz com que ela se adapte às diferentes cosmologias e concepções ameríndias de modo a se destacar, né, qual é o ponto de vista, a perspectiva predominante em cada contexto, né? Então é uma espécie de chave de leitura, entre outras possíveis, para o pensamento e em especial as cosmologias ameríndias. Pela sua explicação sobre esse perspectivismo, parece que essa ideia de que a ordem de quem está falando vai mudar meio que tem uma mudança na cosmológica aí, né? E parece que esse modo de ver coloca em questão as próprias ferramentas da interpretação, da hermenêutica filosófica. Com certeza. Como que você lida com esse desafio? Assim, a fronteira da antropologia, da religião e da filosofia fica um pouco turva nesses casos? Bem, acho que são várias questões aí, né? Primeiro, essa da necessidade de a gente adaptar acho que não é bem o caso, né? Porque acho que não funciona direito, mas assim, de transformar as nossas ferramentas conceituais, ajustá-las para que elas possam significar, mesmo que longínquamente, esses outros mundos, né? Que são constituídos de maneiras tão divergentes em relação à nossa, né? Assim, eu fiz algumas tentativas nesse sentido no livro, né? O próprio conceito de extramundanidade, ele é o resultado de uma tentativa nesse sentido, né? Porque é um conceito que você não encontra na ontologia de Heidegger. Você encontra os conceitos de mundo e mundanidade e o conceito de intramundanidade, né? Mundanidade é praticamente o mesmo que a existência humana, né? A existência humana é mundana por excelência, porque constitui o mundo, porque forma o mundo. Já os entes intramundanos, como diz o Heidegger, são os entes que não humanos, né? Ou parcialmente os próprios humanos, mas na medida em que eles comparecem no mundo que é o espaço de desdobramento da essência do homem, né? Agora, Heidegger não fala em entes extramundanos, né? E quando eu forjei, digamos assim, esse conceito para problematizar limites da ontologia do Heidegger, eu estava pensando na possibilidade de outros contextos ontológicos para além do mundo existencialmente concebido, tal como Heidegger o concebe, né? E, enfim, isso foi uma tentativa de, ao menos em negativo, distorcer a ontologia de Heidegger para que uma passagem a outros contextos ontológicos se fizesse possível, né? E a tematização desses outros contextos no âmbito do livro foi propiciada, por entre outros conceitos, pelo conceito de sobrenatureza, né? Para fazer referência ao outro elemento mais importante do título do livro.
e que é um conceito que eu tomei de várias fontes, mas sobretudo da antropologia, e mais uma vez, particularmente a partir da abordagem que o Viveiros de Castro faz desse conceito, reabilitando esse conceito contra uma tradição dominante da antropologia que fala em termos de natureza e cultura, mas pressupõe que a dualidade exclui, por definição, o sobrenatural, a sobrenatureza, né? E esse conceito, tomando pela versão que o Viveiros de Castro dá a ele, né? Ele é o conceito para pensar a dinâmica relacional entre as perspectivas, né? Para pensar a possibilidade de, por exemplo, daquele sujeito, daquele agente que é humano para si mesmo, descobrir-se repentinamente não humano, animal ou espírito para outrem, animal ou espírito, ou outro humano, né? A sobrenatureza designa esse trânsito, essa troca entre as perspectivas, que é, no fundo, a troca entre as condições de humano e não humano, ou extra-humano, entre os agentes, né? Agora, certamente existe um caráter, digamos, sobrenatural do livro, se é que eu posso dizer assim, se esse é muito pretensioso, e que tem a ver, sim, como você disse, pelo menos entendi essa pergunta, com essa mescla entre disciplinas, ou saberes, né, formas espirituais de expressão, né, como filosofia, antropologia, religião, cosmologia, né, e também com a mescla entre mundos, né. Assim, isso não seria possível, se é que eu conseguir fazer algo nesse sentido, sem que o pensamento exercesse uma certa potência sobrenatural, né. Então, Marco Antônio, seguindo essa ideia de sobrenatureza, né, de sobrenatural, eu lendo um pouco, corrija se estou equivocado, mas o antropoceno se enxerga, caso enxergue essa sobrenatureza, ele pode ver no sentido de ameaça a ele próprio, né? E partindo desse fato que a sobrenatureza é uma ameaça ao antropoceno, a sobrenatureza não se torna, então, uma resistência para essa nossa época. Então, acho que isso é tentar observar, sentir a sobrenatureza, né? Isso eu estou pensando também um pouco do Heidegger, né, quando fala no Ser e Tempo, que você cita, né, aquela questão do ser aí, né, das catástrofes naturais que invadem, né, o ser aí. Então, essa seria a pergunta. A sobrenatureza seria uma resistência para a nossa época do antropoceno? Nossa, essa é uma bom que você tocou nesse ponto, porque a gente não tinha falado antes, e eu acho que ele diz respeito enfim, ao que me parece ser talvez a preocupação mais importante que eu tive assim no livro, né? Porque diz respeito ao tema da catástrofe ambiental planetária, né? E o livro começa e termina abordando esse tema. Num certo sentido, esse tema é que dá o sentido de toda a especulação entre mundos que amarra o livro, né? Que constitui o livro. E isso está lá, né? Desde o primeiro capítulo, que você bem lembrou. O primeiro capítulo é basicamente uma tentativa de interpretar, tirando as consequências mais drásticas disso, de interpretar um exemplo que Heidegger dá fortuitamente para como a natureza pode atuar sobre o mundo, né? Na forma de uma catástrofe ontológica, né? É um exemplo que teria repercussões assim muito intensas sobre a ontologia de Heidegger, mas que Heidegger não explora, né? É uma passagem que ele diz assim que catástrofes naturais podem dá a entender, né, que podem fazer colapsar o próprio ser do homem. Né? Então que ele reconhece uma dimensão ontológica da catástrofe natural, né? Bem, se ele levasse ao limite essa concepção, a gente acha que teria uma outra ontologia em Ser e Tempo que não seria centrada na essência do homem, né? Mas não é o que a gente encontra. Mas curiosamente esse exemplo está ali, né? E o livro se encerra, né, no último capítulo, o capítulo 8 e o epílogo, retomando a questão
da catástrofe ontológica pela perspectiva da cosmologia do Davi Copenaua, né, na Queda do Céu, né? E assim, voltando aos termos em que você fez a questão, de fato, eu diria o seguinte, que o antropoceno é sobrenatural, né? O que é o antropoceno? O antropoceno é para dizer o mínimo, né? Ele é a nova época geológica da história profunda do planeta Terra, né? Batizada recentemente, né? E que é a época que é caracterizada pelo fato de a ação humana ou de certos humanos, né, ter se alçado a uma dimensão planetária, né, ter ganhado uma dimensão geológica, né, a ação humana tendo se tornado a força geológica mais decisiva hoje no planeta, ao ponto de poder levar, por sua ação catastrófica, a um colapso da maior parte das formas de vida, né? Pelo menos tais como nós as conhecemos ou nos relacionamos com elas, inclusive a vida humana, né? Enfim, essa é a questão central da Queda do Céu do Davi Copenaua, colocado nos seus próprios termos, né? O Queda do Céu é um título para o que a gente chama desde o nosso mundo de o antropoceno. Só que são concepções muito distintas, muito divergentes a respeito da catástrofe, né? Eu posso depois falar um pouco melhor disso, mas eu vinha dizendo que o antropoceno é sobrenatural. Em que sentido, né? Eu posso tentar explicar isso apelando aqui aos termos com que a Isabelle Stangers considera essa questão, né? Por exemplo, no livro No Tempo das Catástrofes, quando ela se refere, ela não fala ali em antropoceno, né? Acho que a palavra sequer surge em nenhum momento do livro. Ela fala assim na intrusão de Gaia, né? Gaia, né? A ideia é o planeta vivo, né? Fazendo intrusão no mundo humano, né? Ou mais especificamente no mundo moderno autocentrado, de forma a fazê-lo colapsar, né? A se desmembrar, a sucumbir, né? E a intrusão de Gaia seria uma resposta, uma espécie de resposta implacável da Terra viva à destruição massiva que os humanos, ou certos humanos, têm provocado, né? E nesse sentido é uma espécie de ação sobrenatural da natureza, né? E sobrenatural porque Gaia se coloca como uma potência que transforma o sentido de todas as instituições humanas, né? Que no limite impõe uma transformação da própria forma do pensamento, né? Impõe a necessidade de se pensar a relação da humanidade com a Terra em outros termos, né? Em termos radicalmente outros, a fim de que se possa compreender como foi possível, inclusive, e isso é um paradoxo acachapante, né? Que o mundo moderno tenha expulsado, melhor dizendo, para fora de si a própria terra viva que vem fazer intrusão agora sobre ele, né? Então, enfim, agora, você falou em termos de resistência. Não, o antropoceno, entendido segundo o conceito, digamos, clássico de antropoceno, ele não é uma resistência, né? Ele é pelo contrário, ele ele resume, esse título resume o complexo de forças destrutivas, antropogênicas destrutivas que assolam hoje o planeta, né? A questão é como fazer resistência ao antropoceno, né? Então, a pergunta era se a sobrenatureza seria uma resistência ao antropoceno. Sim, eu acho, nesse sentido eu entendo. Não necessariamente, né? Porque, como eu disse, o próprio antropoceno é sobrenatural. Mas entender, como dizem o Viveiros de Castro e a Débora Danovski no A Mundo por Vir, esse livro tão importante deles, entender o conflito hoje no planeta como como eles dizem, a guerra de Gaia, ou a guerra em Gaia, né?
entender esse conflito como um conflito sobrenatural. Enfim, o que eu quero dizer é que talvez você possa entender esse conflito como um conflito sobrenatural. E aí, nesse sentido, a categoria de sobrenatureza é importante, tanto para pensar a natureza e a escala da ação humana antropocênica, né, quanto para pensar formas de resistência a essa ação hoje no planeta, né? Segundo, se a gente for pegar pelo pensamento do Davi Copenhague, a resistência ela só pode ser sobrenatural, ou seja, através da agência dos espíritos, né? O que o Davi diz lá sobretudo na terceira parte do livro, da Queda do Céu, que se chama justamente A Queda do Céu, a terceira parte, é que só os espíritos xamânicos, que ele chama de o Shapiri, são capazes de manter o céu suspenso, né? O que significa contrapor-se à ação destrutiva operada pelo povo da mercadoria, pelo povo da cidade na terra-floresta, né? Então, assim, agora, em termos talvez mais próximos ao nosso pensamento, ao nosso imaginário, né? Eu acho que dizer que a sobrenatureza seria, se ela pode ser uma forma de resistência, reconhecer que algo que está intrinsecamente ligado a uma concepção sobrenatural do cosmos, que é a multiplicidade dos mundos, né? E que os mundos variam tanto quanto, assim como os povos, né? Uma forma imprescindível de resistência é reconhecer essa multiplicidade, né? É reconhecer que os mundos são múltiplos, né? E esse reconhecimento ele opera por via sobrenatural, né? Porque implica você reconhecer a diferença, a divergência entre diversos complexos naturais, culturais, por exemplo, né? Para usar os nossos termos, né? A natureza não é única, né? Assim como as culturas não são múltiplas, né? As naturezas são múltiplas, né? E há um embate entre esses complexos naturais, culturais, que configura isso que a gente pode chamar hoje em dia de a guerra de Gaia ou a guerra em Gaia no planeta, né? Então, o que eu quero dizer é que um modo de pensar sobrenatural me parece, sim, imprescindível para reconhecer não só a ameaça, como também possíveis formas de resistência, né? Que são sempre inevitavelmente parciais e etc., porque o estrago está feito, né? E ele é irreversível. Uma das coisas interessantes que eu acho na construção do livro é o lugar central que você dá para a obra do Davi Copenhague, mas também para outros diálogos que você faz com outros autores. O Viveiro de Castro já é um interlocutor que tem uma aproximação com a filosofia, né? Ele, lá fora, ele já é reconhecido muito mais como filósofo, né? Do que aqui no Brasil ainda, né? A gente precisa estudar mais a obra dele, mas você traz autores como Oswald de Andrade, como Paulo Leminski, né? E eles são como se fosse um alimento que a gente tivesse que digerir melhor, né? A nossa antropofagia filosófica precisasse ainda lidar com eles. O que o Oswald de Andrade e o Leminski trazem para o pensamento filosófico, na sua opinião, que a gente precisa trabalhá-los ainda? Eu queria fazer uma observação sobre o Viveiros, né? Um dos textos mais recentes dele, que foi publicado numa coletânea, eu acho que editada na Inglaterra, não tenho certeza, se chama Comparative Metaphysics. Eu acho que é Ontology After Anthropology, alguma coisa assim, ou vice-versa. Ele publicou ali um texto que eu acho um dos textos mais filosóficos dele, mas que tem um título muito curioso. O título é Metaphysics as Metaphysics, or Why I Have Always Been an Anthropologist. Ou seja, metafísica como mitofísica, ou porque eu sempre fui um antropólogo, né? E é paradoxal esse texto, porque ele propõe uma concepção, uma determinada concepção de metafísica, né? O que não é pouca coisa, né? E é uma concepção caracterizada o que tem por modelo
o modo como Lévi-Strauss pensa as transformações entre os complexos míticos nas mitológicas, né? E aí o Eduardo compara, por exemplo, o poema de Parmênides com mitos ameríndios para explicitar essa concepção de metafísica como mitofísica, né? Agora, ele insiste no fato de que ele é um antropólogo e não um filósofo, né? E se eu entendo bem, o que eu acho que ele quer dizer com isso é que assim, uma comparação, uma abordagem comparativa dos mundos, né, e seus mitos respectivos, né, só pode ser realizada do ponto de vista antropológico por contraposição a um ponto de vista filosófico, né. Eu acho que, se eu não me engano, é nesse texto, inclusive, que ele tem fala sobre a relação entre filosofia e antropologia em termos bem curiosos. Assim, ele fala que quando nós falamos do mundo dos outros, nós fazemos antropologia. Quando nós falamos do nosso próprio mundo, nós fazemos filosofia. E o mesmo vale para os... que é o nós aí, somos nós os modernos ou os brancos, né? O mesmo vale para os índios, por exemplo. Quando os índios falam dos seus próprios mundos, eles fazem filosofia. Quando eles falam dos outros mundos, os mundos dos brancos, por exemplo, ou dos mundos dos espíritos ou dos animais, eles fazem antropologia, enfim. Eu não sei se concordo muito bem com isso, porque eu tendo a achar a revelia do que o próprio Viveiros diz, que ele é um filósofo, sim, no sentido muito especial, né? Mas eu entendo, por outro lado, a necessidade de ater-se a um ponto de vista antropológico por contraposição a um ponto de vista filosófico, né? Porque aí tem não é à toa que nesse texto a que eu me referi existe um debate, pelo menos esboço, com a filosofia grega, com Parmênides, né? É preciso que a gente, nos tempos que a gente vive hoje, né, nesse extremo catastrófico do destino espiritual do Ocidente, digamos assim, é absolutamente necessário que a gente tenha liberdade ou a capacidade de pensar livremente para além do próprio título filosofia, né? Porque ele é um título importante, mas ele impõe condições, né? E a gente está num extremo da história da filosofia, sei que eu posso dizer assim, sei que eu posso reivindicar essa perspectiva ampla, né, em que a ideia mesma de filosofia, né, pensada segundo suas bases, os antecedentes gregos mais fundamentais, que ela está em questão, ela está mesmo em colapso, para voltar a essa noção, né. Agora, quanto você falou dos outros autores, né, eu diria assim, na economia do livro, os pensadores mais importantes são 4. Né? Isso eu falo como leitor do livro, né? Ele admite outras interpretações também. São 4, e são Davi Copenhague, Martin Heidegger, Eduardo Vieira de Castro e Claude Lévi-Strauss. Né? Essas são as principais referências teóricas ou espirituais que estão em jogo, né, no livro, né? Mas você mencionou o Oswald de Andrade e o Leminski, né? Então, eu me refiro a ambos, eu acho que apenas ou sobretudo no capítulo 5, que é o primeiro capítulo da segunda parte, e que é um capítulo bem importante. Na verdade, o livro nasceu com a escrita daquele texto, e é uma referência de ordem mais... como se eu me referisse mais às musas do que a interlocutores, sabe? Não era minha pretensão tematizar o pensamento de Oswald, nem o de Leminski, mas me inspirar em certos gestos, em certos atos de pensamento que eles desempenham, né? E no caso do Oswald, justamente o que a gente encontra, por exemplo, na tese de filosofia dele, a crise da filosofia messiânica, essa ideia de uma contraposição intensiva entre dois hemisférios espirituais, como ele diz, né? O da antropofagia e o do messianismo, né?
de maneira bem modesta e certamente com muito menos força e intensidade do que o Oswald. Foi algo assim que eu tentei fazer no livro, né? Agora, no que se refere a Leminski, essa é uma referência, como eu diria, musical, no sentido poético da palavra, que é muito importante para mim, e não tanto por conhecer a fundo a obra do Leminski, porque infelizmente eu não conheço, mas assim pelo fato enfim, esse livro foi gestado nessa cidade aqui, né, em Curitiba, né, e acho importante reafirmar como simbolicamente assim Leminski hoje em dia, inclusive levando em conta a maldição que recaiu sobre essa cidade e que é consagrada no título República de Curitiba, e que Curitiba não é necessariamente isso, né? E longe de mim defender exatamente Curitiba, mas assim, falar do Leminski é falar de uma outra Curitiba, né? Que é uma Curitiba que certamente rejeita embora ela seja menor, né? Mas que rejeita o encarceramento do presidente Lula como um símbolo do encarceramento do povo brasileiro, né? Mas assim, isso, quando o Leminski apareceu para mim no contexto da escrita desse livro, isso foi alguns anos atrás, né? E apareceu assim de um modo muito intenso, né? Sobretudo a partir do Catatal, né? Nesse livro monumental escrito por ele, né? E o que a gente encontra ali no Catatal, né? É um experimento multidimensional, porque, enfim, é da poesia, passando pela filosofia até a cosmologia, enfim, de colocação em perspectiva da filosofia ocidental, né? Essa ideia de Descartes transportado aos trópicos, né? E fazendo suas meditações que estão na base do mundo ocidental moderno, tal como nós o conhecemos, refazendo essas meditações num contexto completamente avesso ao solipsismo, à autorreferencialidade do eu, ao abandono da terra, etc. Essa ideia foi inspiradora para mim, num sentido muito profundo, assim, acho que antes mesmo de eu me dar conta de que eu escreveria esse livro, né? E eu acho que ali a gente tem no Leminski uma espécie de paradigma de produção filosófica no Brasil, que precisaria ser, que pede para ser levado à frente, para receber continuidade, né? Esse livro para mim, o Catatal, é um livro de o que eu gostaria de chamar, de maneira bastante equívoca, mas com todas as letras, de filosofia, né? Uma filosofia brasileira, de uma filosofia no Brasil, e que se vale de recursos espirituais e poéticos que são muito próprios a si, e que a gente não vai encontrar em outras tradições, né? Ou pelo menos, sobretudo, não na tradição filosófica europeia, né? Então, Leminski é, sim, por vários motivos filosóficos e políticos, como eu mencionei agora há pouco, uma inspiração muito importante, assim. Então, seguindo também esses autores que conversam, né, nessa obra aqui do Marco Antônio, outro também é o Kant, né, que também aparece em certos momentos. E tem uns capítulos aqui do Kant, aqui no livro sobre o Kant, que trata sobre o Kant, é o capítulo 8, né? Capítulo 8, né, sobre a teoria de queda do céu. O Kant vai classificar, né, uns tipos de ETs do universo e depois criticamente as raças humanas da Terra, né? Daí tem, de acordo com uma categoria kantiana, sobre-humanos e sub-humanos, né? Sobre a humanidade e sub-humanidade. E esse motivo do Kant partir dessa necessidade de categorizar, não seria uma tentativa de ordenar, né, para melhor excluir, né, ou melhor, para justificar privilégios, né, entender, olha, o europeu produz um tipo de filosofia que os demais não têm, né, ou então precisam alcançar. Essa necessidade de excluir, separar, né, categorizar as coisas, pode dizer que é uma doença do pensamento ocidental? Olha, essa, enfim, não sei se eu consigo responder essa questão, né? Mas, assim, para começar, sobre o papel de Kant no livro, de fato, assim, além de Heidegger, é o filósofo
estritamente falando, filósofo ocidental mais importante ali no livro, né? E eu confesso que com uma certa surpresa, ao longo da escrita, eu descobri, isso foi uma constatação meio a posteriori, na verdade, que à medida que a escrita foi transcorrendo, Heidegger foi desaparecendo, digamos assim, o espectro de Heidegger foi se dissolvendo, e com os espíritos ameríndios ocupando o lugar, se é que eu posso dizer assim, né? Ocupando o lugar principal, né? Mas só que para o fim do livro, no último capítulo, tem um retorno da filosofia ocidental através de Kant, né? Isso, enfim, isso se deu em primeiro lugar porque me pareceu que a confrontação mais intensiva entre cosmologias era da cosmologia Yanomami, tal como exposta pelo Davi Copenaua, com a cosmologia moderna, o cosmopolitismo, tal como pensado por Kant, né? Tal como ideado por Kant, né? E eu achei irresistível a tentativa de desdobrar essa comparação, explorando particularmente um ensaio de Kant, que se chama Os Sonhos de Visionário, que é um ensaio pré-crítico, em que Kant se debate diretamente com a sobrenatureza, né? Foi muito importante ali para a leitura desse ensaio, foi muito importante para mim um livro da Monique Davi-Menard, que traduzido no Brasil como A Loucura na Razão Pura, em que ela interpreta os Sonhos do Visionário do Kant como um texto assim, um dos textos que inauguram a ideia da própria filosofia crítica, né? E de fato, é uma análise muito perspicaz dela, essa em que ela mostra que a ideia da crítica e sobretudo, o conceito crítico de objeto surge do pensamento de Kant como um modo de fazer resistência aos fantasmas, né? Um modo de expulsar, de exorcizar o mundo humano dos fantasmas extra-humanos, né? A experiência possível, o que Kant chama de experiência possível na crítica da razão pura, desse ponto de vista, é uma espécie de campo delineado por um círculo mágico de proteção, digamos assim, que pretende ser uma espécie de barreira para que os espectros não invadam o nosso mundo e o nosso mundo possa se unificar a partir de leis, as leis do entendimento, né? Segundo princípios de validade universal, né, de vigência constante, etc. Né? E é por isso que Kant está ali. Né? E assim, eu não explorei no livro, eu não empreendi no livro uma leitura, um estudo crítico, né, do racismo filosófico em Kant. Né? Assim, existe toda uma bibliografia muito importante a respeito, boa parte dela feita por filósofos e filósofas negras, africanas ou da tradição diaspórica, né? Como o Emmanuel Eze, como o Charles Mills e outros, né? E gostaria também de fazer referência ao trabalho, além do trabalho do Luiz Thiago, que vai nessa direção de um modo muito de um modo revolucionário mesmo. Gostaria de fazer referência também ao trabalho do Pedro Gonçalves, que é doutorando aqui em Curitiba, que escreveu uma dissertação de mestrado que está na internet, para quem quiser buscar, sobre o racismo filosófico em Kant, né? Chama-se Crítica da Razão Racista, né? E, de fato, assim, esse racismo filosófico, tomado, por exemplo, a partir de Kant, mas, enfim, isso é o que a gente pode encontrar em muitos autores da tradição filosófica moderna, né? Ele é um recurso indispensável para elaboração desse pensamento, a categorização hierárquica, né? Por exemplo, se expõe na forma da classificação das raças, para a elaboração do próprio conceito de raça, né? O Pedro Gonçalves, por exemplo, mostra como o conceito de raça ocupa um lugar sistemático na filosofia de Kant, né? E ele é uma espécie de condensação empírico-transcendental
da estrutura categorial do pensamento humano, né? Então, como se, assim, a própria forma a priori do pensamento, né, tivesse destinada, em virtude da ideia de universalidade com que ela trabalha, né, tivesse destinada a produzir o racismo ao se voltar para o conflito entre os povos no mundo, né? E, agora, eu não diria, não teria condições de afirmar uma coisa dessa, porque acho que toda categorização, mesmo que toda hierarquia, conduz necessariamente a isso, né? Mas eu acho que o mínimo que se pode dizer é que a certa ideia de universalidade, que o Pedro Gonçalves qualifica de universalidade exclusiva porque ela, ao invés de relacionar os diferentes, produzindo continuidades entre eles, ela os faz dissolver num pseudo comum, né? Que esse tipo de universalidade que graça, né, na filosofia de Kant tende, né? O mínimo que se pode dizer é isso, né? Que tende, talvez fatidicamente, a esse, enfim, a esse destino nefasto, lamentável da consciência filosófica, né? Que é o de produzir a separação e a segregação entre os povos. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Como que essa tarefa de escrita implicou na transformação, ou se implicou na transformação existencial para você? Porque parece que é quase uma troca de pele, uma troca de ferramentas, né? A gente está falando também, você comentou aí que a razão ocidental produz divisões no próprio departamento de filosofia também, né? Então, quando você propõe a se trabalhar com outros autores também, você problematiza seu lugar nesse espaço acadêmico, mas também de uma forma, eu acho, até existencial, porque o que as implicações do antropoceno podem trazer para a nossa vida cotidiana? O que as implicações desse pensamento redescrito, dessa redescrição de pensamento que você está promovendo, implicaram para você? Como você percebe isso, né? É mais uma questão bem difícil de responder, assim, né? Mas talvez eu possa seguir o fio da pergunta e tentar responder levando em conta duas dimensões, assim, a institucional e a existencial ou pessoal, né? Bem, em termos institucionais, assim, de fato, é um desafio tentar realizar esse tipo de trabalho, né? E o meu não é o único nessa trilha, digamos assim. Porque os currículos são totalmente eurocentrados, como se sabe, né? E são fechados, né? E aí a burocracia da universidade intervém muito nisso, assim. Mas, apesar desses entraves, eu tenho conseguido já, há uns 7 anos, mais ou menos, tenho conseguido desenvolver esse trabalho nas aulas, nas orientações, sem falar na escrita e no estudo, né? E agora, é um trabalho que ele é muito lento, né? Porque para que ele possa se consolidar institucionalmente, ele acarretaria como o Tiago bem sabe, e o Tiago publicou um livro sobre isso, né? Sobre a relação entre o currículo, a estrutura curricular do ensino no Brasil e a filosofia africana. Esse tipo de estudo exigiria a transformação das estruturas curriculares, né? Inclusive dos cursos de graduação, sobretudo, né? Porque, inclusive, faltam pessoas, falta não só faltam não só pessoas com uma formação ou uma transformação dessa ordem, mas falta, sobretudo, o espaço para essas pessoas serem formadas, né? Ou transformadas, digamos assim, segundo os seus próprios desejos, né? Mas esses espaços estão se abrindo, eu acredito. É lento o processo, mas eu acho que já é nítido na comunidade filosófica acadêmica no Brasil essa transformação, e ela é incontornável. Eu acho que, assim, num certo sentido, não há obstáculo que possa ser colocado que vá barrar isso, né? Agora, no que se refere
ao meu percurso pessoal, existencial, certamente, assim. Isso acontece em níveis e segundo motivos de que eu nem posso ter uma consciência clara, assim, porque isso diz respeito eu acredito, a camadas e caminhos, sobretudo, bem profundos do pensamento, assim. Não estou me arrogando nada, não. Eu só tô dando um testemunho, né? E isso, particularmente o encontro com o pensamento ameríndio, mediado pela antropologia de início, mas também do modo menos indireto, digamos assim, como eu experimentei e tenho experimentado, enfim, transformou completamente o meu pensamento, deu uma outra direção para o meu desejo na filosofia, né? Para o meu espírito, no modo de me movimentar no mundo, entre mundos, né? Enfim, eu nem sei medir exatamente o quanto isso se deu, eu acho que isso ainda está se dando. Você falou em troca de pele, então, uma espécie de metamorfose, né? Eu acho que essa metamorfose, por exemplo, em termos de escrita, ela ainda, no meu caso, ela ainda está acontecendo. O livro foi uma espécie de primeiro passo nessa direção, mas eu entrevejo um caminho aí, uma transformação mais intensa em termos de escrita, de estilo, de forma de pensamento, e eu tenho procurado me empenhar nisso. Assim, eu não sei muito bem ainda, acho que não dá para saber que forma precisa isso vai ganhar, mas eu acho que tem um caminho, eu entrevejo, como eu disse, um caminho ou caminhos que vão bem mais longe do que esse livro, né? Assim, em relação aos quais esse livro é uma espécie de primeiro passo, assim, né? Eu estou falando no sentido bem concreto da escrita mesmo, por exemplo, em termos da relação entre teoria e experiência, teoria, experiência e ficção, entre teoria e mito, né? Eu acho que as coisas se encaminham em termos de uma experiência de pensamento para mim, na direção, me parece, posso estar completamente enganado, mas me parece, elas se encaminham na direção de chegar ou experimentar uma certa indiscernibilidade entre teoria e ficção, né? Entre mito e especulação, entre conceito e imagem, né? Eu não sei se eu tenho capacidade, nem força, nem tempo para isso, mas eu entrevejo esse caminho, e a metamorfose, eu acho que ela só está começando, né? E eu acho que isso não é nem de longe uma idiosincrasia, nem uma prerrogativa minha. Eu acho que a gente está no tempo das metamorfoses, e ela, como diria o Davi Copenau, no tempo das metamorfoses, e as metamorfoses estão aí pro bem ou pro mal, proliferando por todas as partes, assim. Enfim, em todas as áreas, em todos os saberes. Eu acho que a criação, o caminho da criação eu consigo ver hoje em dia pelos outros, é um caminho da metamorfose, sabe? Enfim, não sei se isso responde, talvez um pouco hermeticamente, mas a sua pergunta é pessoalmente profunda, né? É uma pergunta monstruosa que exige uma resposta monstruosa também. Eu tinha uma pergunta, assim, mas era mais nesse sentido que o Marcos fez a pergunta agora, sobre o que seria agora, então, o ensino de filosofia, né? Como fazer filosofia, tanto na escrita quanto no modo de ensinar também. Mas acho que um pouco que o Marco Antônio já respondeu agora nessa última vez, assim, que essa metamorfose. Então, eu acho... na verdade, eu acho que, em primeiro lugar, o Thiago teria muito mais a falar sobre isso, por ter se debatido com essa questão de maneira muito profunda do que eu, assim. Mas eu acho que essa é uma questão muito da ordem do dia, assim, né? Como o ensino também está em transformação, né? E essa transformação não tem nada a ver com os projetos reacionários de cerceamento
da liberdade de cátedra, do horizonte de estudo e formação das pessoas, né? Vai numa direção completamente contrária. E eu acho que, em termos assim, bem pragmáticos, talvez, uma das coisas que essa mudança no espírito do tempo, se é que eu posso dizer assim, impõe, ou enseja, pelo menos, no caso da consciência filosófica acadêmica, em especial, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, ou mesmo como a gente costuma dizer no Espécies, acho que o Vinícius Onesco, que é membro do Espécies, que propôs essa formulação, em termos assim, indisciplinares mesmo, né? E isso significa não a conversão forçada dos vários saberes em um só, o que seria simplesmente retomar um projeto muito antigo e esgotado na filosofia, mas assim a experiência da indiscernibilidade e do trânsito imanente entre as formas de consciência, de saber, de disciplina, etc., né? E isso significa, eu falei em termos bem pragmáticos, aqui estava sendo super especulativo, né? Mas isso significa, assim, em termos pragmáticos, abrir os cursos de filosofia para a relação com outros cursos, né? Assim, e sobretudo com o fora da universidade, né? Com a sociedade no sentido, as sociedades no plural, né? As sociedades, os povos, né? E eu acho que, enfim, em resumo, o que eu queria dizer é que acho que mais do que nunca a gente está em condições de experimentar e reconhecer finalmente que não dá para fazer filosofia sozinho, né? Assim, em nenhum nível, né? Em nenhum nível. O gênio, digamos assim, ele não é um indivíduo, né? O gênio é intrinsecamente individual, né? Ou então ele é uma coletividade, né? Ele é uma coletividade, né? O sujeito do pensamento da filosofia, ele precisa mais do que nunca se reconhecer como coletivo, né? E isso, assim, e quando eu falo em coletivo aqui, eu penso não só na diversidade dos povos humanos, mas penso também na diversidade dos povos extra-humanos, né? Por mais abstruso que isso possa parecer, falando assim, eu acho que a gente está... o sujeito do pensamento filosófico está de tal modo de transformação que ele já não se reconhece num perfil exclusivamente humano, né? Enfim, não tem nada de pragmática nisso, né? Estou sendo super especulativo, mas enfim. A gente está com uma proposta de fazer sempre as três mesmas perguntas para todos os convidados, para depois a gente fazer um apanhado dessas respostas. A primeira pergunta que a gente está fazendo para todos é: o que é filosofia? Então, essa pergunta que é aquela que assola, que assombra, melhor dizendo, toda pessoa que se dedica à filosofia desde quando é estudante, né? E, enfim, todos os estudantes, professores de filosofia, enfim. Eu rejeito a dar qualquer resposta normativa a essa pergunta, né? No sentido assim do que eu acho que deve ser a filosofia, do modo como a filosofia deve ser feita pelas pessoas. Acho que a primeira coisa que eu diria em termos de uma concepção de filosofia, que é mais um desejo, né? É um desejo, sobretudo, que não seja normativo, né? E eu só posso falar a partir só me sinto autorizado a falar a partir da minha própria experiência, assim. Eu não teria uma resposta a essa pergunta, uma resposta assim minimamente consistente e sincera a essa pergunta, até experimentar essa transformação no pensamento de que a gente estava falando, né? Agora, hoje talvez eu possa ousar uma resposta que é apenas descritiva, jamais normativa, apenas descritiva da minha própria experiência. E eu acho que, enfim, eu diria que a filosofia é a aventura espiritual de
transmigração entre os mundos de pensamento, né? Diria que a filosofia é uma viagem em pensamento entre mundos, né? É vago, né? É vago, é o que eu estou dizendo. Mas assim, eu teria um exemplo de minha própria lavra, digamos assim, para oferecer como um testemunho dessa concepção, que é o livro, né? E eu acho que, enfim, é polêmico isso que eu estou falando, inevitavelmente, porque o que eu estou dizendo é que a filosofia, tal como eu a entendo e a pratico, não está comprometida com a construção de um mundo, seja esse mundo, um mundo, mesmo que esse mundo seja um mundo comum. Não, ela está comprometida com a multiplicidade dos mundos, ela tá, em termos deleuzianos, eu vou apelar aqui a um filósofo, então. Eu diria que ela está comprometida muito mais com linhas de fuga do que com formas arborescentes, né? E ela não está comprometida com a edificação, com a construção de um mundo, seja ele o mais exclusivo ou o mais comum possível. Ela está comprometida com o cruzamento, a intersecção, a passagem entre os mundos, né? A paisagem espiritual, ela é muito... É incrível como a gente pode experimentar por vezes como se ela fosse muito estreita e angustiante por isso, mas a paisagem espiritual, ela é muito... enfim, ela é tão complexa, tão variada, tão cheia de relevo e de... enfim, quanto a paisagem natural, digamos assim. E a filosofia é a viagem nessa paisagem, né? E é uma viagem, enfim, que comporta risco em que o que está em jogo é a vida ou a morte do espírito, né? Ou dos espíritos, né? Não se trata de diletantismo, não, né? O tempo todo que está em jogo é a vida e a morte dos espíritos. Bom, a segunda pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Eu conheci pessoalmente, já que estão falando fisicamente, pessoalmente, eu conheci pessoalmente dois grandes pensadores. Com um deles eu travei um diálogo que já dura anos, venho travando um diálogo que dura anos, e que é o Eduardo Vieira de Castro. O outro é o que eu conheci numa única ocasião e que, enfim, eu mal pude trocar palavras com ele, mas que, enfim, foi um encontro muito significativo para mim, que é o Davi Copenau. Isso em termos de encontro pessoal, né? Como você tinha perguntado. A terceira pergunta é: qual que é a filósofo ou filósofo favorito seu? Favorito ou favorita, né? Muito difícil de responder essa pergunta, assim. Eu tomaria como um critério provisório de resposta, assim, aqueles que mais me permitiram viajar naquele sentido, né? Que eu estava falando antes. E aí eu diria... eu não posso deixar de fazer menção a Platão, né? Que eu acho assim, enfim... Quando eu estava falando daquela indiscernibilidade entre conceito e imagem, mito e especulação, isso remonta eu vejo em Platão uma coisa assim, né? É evidente lá, mas que, enfim, como diz o George Colley naquele livro Nascimento da Filosofia, a filosofia, num certo sentido, é um gênero literário que começa e termina com Platão, nesse sentido, né? Mas, assim, eu nunca fiz uma viagem de pensamento tão profunda quanto a permitida pelo estudo do pensamento do Davi Copenau. Então, eu diria o Davi Copenau. Uhum. Bom, acho que a gente fez aqui uma trajetória interessante aqui nesse programa. E acho que a gente pode partir para as indicações aqui de material. Vou começar perguntando para o Marco Antônio
Se você trouxe alguma coisa para os nossos ouvintes aqui de indicação, pessoal, para se aprofundar mais no assunto? Acho que eu poderia ter pensado num elenco mais refletido mais sobre isso, mas assim, pensando na temática do livro, né, se for para pensar por aí, eu indico, em termos assim, de quem quiser conhecer pensamento, filosofia ameríndia, eu indico em primeiríssimo lugar, o livro A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Bruce Albert, né? Poderia indicar também, enfim, compêndios de mitologia, livros de especulação ou teoria indígenas, né? Por exemplo, como um livro assim, importantíssimo que foi lançado no Brasil no mesmo ano que A Queda do Céu, que é o volume da coleção Encontros, da editora Azog, com o grande Ailton Krenak, né? Ali você tem uma série de entrevistas e de ensaios escritos pelo Ailton, que é um grandíssimo pensador, assim, e que quem quer conhecer pensamento indígena no Brasil tem que ler o livro do Ailton também, né? Em termos da interpretação antropológica do pensamento ameríndio, eu tenho que remeter necessariamente pela sua importância, pela sua envergadura, pela sua profundidade, a obra do Eduardo Vieira de Castro, né? E destaco aí o livro Em Constância da Alma Selvagem e o livro Metafísicas Canibais, mais recente, né? E tem também também da coleção Encontros da editora Azog, do Eduardo Vieira de Castro, publicado pela editora Azog na coleção Encontros. Eu recomendo esse livro porque o pensamento antropológico do Eduardo atinge uma complexidade que pode ser muito exorbitante, assim, e esse livro de entrevistas eu acho que é uma porta de entrada maravilhosa para o pensamento dele e sobretudo para os pensamentos para os quais o dele abre, e sobretudo o pensamento ameríndio nas suas mais variadas expressões, né? Quanto à temática do antropoceno, eu gostaria de recomendar 2 livros também publicados no Brasil, assim, recentemente. Um, que é o livro Há Mundo por Vir, Ensaios sobre os Medos e os Fins, também do Vieira de Castro, com a Débora Danowski, né? E o livro Capitalismo e Colapso Ambiental, do Luiz Marx, professor de História na Unicamp, né? E que é um livro que... O livro do Luiz Marx é um retrato multidisciplinar sobre o antropoceno, assim, bastante abrangente, assim, impressionante na sua abrangência. E o livro da Débora e do Eduardo é o primeiro livro de filosofia no Brasil, se eu não estiver enganado, que aborda o complexo de questões relativas ao antropoceno, né? Então é um livro marcante só por isso, mas para além disso ele é um livro um grande livro de filosofia publicado no Brasil, assim, um livro muito importante, né? E eu não sei se essas indicações são suficientes. Eu poderia, pensando assim para além do Brasil, né, em termos do que vem sendo produzido em termos de filosofia, ou do que eu gostaria de chamar de filosofia hoje no mundo. Enfim, uma tremenda pretensão falar disso, mas é que eu quero fazer referência a um livro que eu acho assim que mostra bem a que ponto está a consciência filosófica em termos assim, reunindo várias tradições ocidental, mas assim aberta a várias tradições, a vários mundos, né, melhor dizendo, que é o livro da Donna Haraway, filósofa e bióloga norte-americana, chamado Staying with the Trouble, publicado em 2016, e que poderia ser traduzido, o título poderia ser traduzido como algo como Habitando o Problema ou Ficando com o Problema, enfim, e que é um livro que exemplifica assim maravilhosamente o tipo de questão que o antropoceno tem colocado a teoria, né, humana e extra-humana no Ocidente atualmente, assim. Tá ótimo. Luiz Thiago, você tem alguma indicação para os ouvintes?
Então, eu tenho algumas indicações, não diretamente sobre a questão do antropoceno, né, mas eu acho que é para poder ampliar também um pouco, pensar um pouco nessa filosofia com outras disciplinas, né. Tem o livro, né, da Susan Bucke-Moss, Hegel e o Haiti. Eu acho que é um livro bem bom. E tem o livro, uma organização, né, Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, organizado por Joás Benedito da Costa, Nelson Autores, Ramon Grofogo, uma série de artigos que comentam essa relação também da decolonialidade com o pensamento afrodiaspórico. E também para ampliar ainda mais, a gente pensar algo mais transdisciplinar ainda, é um livro da Débora Oyami Araújo, Personagens Negras na Literatura Infantil, o que dizem crianças e professoras. E a gente pensar a filosofia também, como a gente pensou um pouco, tomando esse final, né, na fala lá do Marco Antônio, pensar a filosofia de outros modos de pensar a filosofia, de ensinar a filosofia, né, de escrever filosofia. Então, eu pensei em trazer essas 3 referenciais, assim, 3 indicações assim, de leitura. Tá ótimo. Marcos, você trouxe alguma indicação para os nossos ouvintes? Eu trouxe algumas indicações aqui. Primeiro, vou indicar 2 filmes, um documentário chamado Ex-Pajé e um outro filme também, documentário também, chamado Serra da Desordem. Os dois tratam um pouco do universo indígena de uma forma interessante. Livros, eu acho que é interessante indicar o Catatal, do Paulo Leminski, que já foi citado, Utopia Antropofágica, do Oswald de Andrade, talvez a série Tembetá inteira, que tem entrevistas com, além, o Marco Antônio falou do Krenak, mas tem com Daniel Munduruku, tem com a Sônia Guajajara, então tem vários autores aí que eu acho interessante. E agora tem uma indicação aqui que é quase um desafio, que é um livro chamado Lógica dos Fantasmas, Ensaio sobre a Dissimulação e Cultura no Brasil. O autor é um desses filósofos brasileiros que ficam perdidos, que eu tentei trazer para ser entrevistado pelo podcast, mas ele não aceitou. Não consegui trazê-lo. Bajonas Teixeira de Brito Júnior. Ele é professor na Federal do Espírito Santo, e esse livro, Lógica dos Fantasmas, eu acho que seria muito interessante alguém tentar fazer cumprir o desafio de fazer a ligação entre esse exorcismo de fantasma na cultura brasileira e toda essa lógica espectral que a gente está vendo dentro dessa nova proposta de ontologia, né? Porque ele vai mostrar como o Brasil existe uma lógica de fantasmas. Se a gente pensar desde Machado de Assis no Memórias Póstumas até o Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, a assombração está sempre presente, né? Ele vai tentar mostrar como isso é uma lógica de dissimulação da nossa sociedade também. Eu acho que seria interessante tentar desenvolver esse diálogo, né? Então esse é um desafio que eu deixo. Eu posso acrescentar uma indicação? Claro. É que eu pensei a partir do que o Murilo falou. Um livro que acabou de ser publicado no Brasil pela Cultura e Barbárie, de um filósofo argentino que é o Fabiano Dueña Romandini, e que é o segundo volume de uma obra dele que está em curso, já está no 3º volume. A trilogia se chama, talvez seja uma tetralogia, não sei, mas a trilogia se chama A Comunidade dos Espectros, e o segundo volume, que acabou de sair no Brasil, eu participei da tradução, inclusive, e se chama Princípios de Espectrologia. Eu me lembrei disso a propósito da lógica dos fantasmas, que você mencionou. E eu também queria dizer que eu deveria ter feito referência ao Fabian na resposta a alguma pergunta, a pergunta do Tiago sobre a questão da imagem do mundo e da imagem como espectro, porque a concepção de espectralidade proposta pelo Fabian, e que vem de um estudo muito profundo da tradição filosófica ocidental, da antiguidade até a modernidade. Enfim, o modo como eu trabalhei com o conceito de espectro no livro deve muito ao pensamento do Fabian a respeito.
e é um grande livro de filosofia contemporânea também. Murilo, só porque eu esqueci de citar, é claro, o episódio 32 do podcast Filosofia Pop sobre pensamento ecológico com a Débora Danovski, né? A Débora Danovski é filósofa, esposa do Viveiros de Castro, né? Então, eu acho bem interessante essa disputa dele de não querer ser filósofo, porque ele deixa a filosofia para a esposa dele também, né? Tem uma relação amorosa com a filosofia, mas não quer ocupar o espaço dela. Mas aí a gente pode ouvir o podcast, que foi uma conversa muito interessante sobre pensamento ecológico. Não reforçando isso, assim, eu gostaria de ter falado mais sobre, ou poderia ter falado mais sobre o desdobramento das questões relativas ao antropoceno a respeito da obra da Débora, e só quero reforçar isso, assim, que ela é muito, provavelmente, a principal pessoa na filosofia hoje no Brasil, a principal filósofa empenhada em pensar o antropoceno, né? E suas imagens, seus desdobramentos, enfim. Ela é pioneira nesses estudos no Brasil, inclusive ela criou lá no programa de pós-graduação em filosofia da PUC-Rio, a linha de pesquisa filosofia e questão ambiental, que, salvo engano, é a única no Brasil, na pós de filosofia, e é um exemplo, assim, de a criação dessa linha de pesquisa, de como a pesquisa acadêmica em filosofia pode se abrir institucionalmente a esses temas que têm se imposto com força cada vez maior. Uhum. Bom, eu vou fazer algumas indicações aqui também, além do livro, que já foi falado durante o episódio todo aqui, né, do Marco Antônio Valentim, o Extramundanidade e sobre a natureza. O Marcos falou sobre o Filosofia Pop, o nosso programa aqui com a Débora Danovski, sobre pensamento ecológico. A gente gravou também um que eu acho que pode ser interessante, que é o Filosofia Pop 50, com o Cacá Verá, que a gente falou sobre Tupi-Guarani, filosofia indígena Tupi-Guarani. E também um episódio do Vira Casacas, que é uma entrevista, o episódio número 81, que é uma entrevista com a Sônia Guajajara, que também acho que pode ser interessante para o pessoal. Bom, passar agora para o Luiz Thiago para fazer suas considerações finais. Não, é só apenas foi gratificante essa conversa com o Marco Antônio. O livro dele é um livro fundamental, assim, importante, reiterando, e foi bem bacana, assim, aprofundar cada vez mais. E como o Marcos já falou, né, se deixasse, a gente ficaria aqui até amanhã só conversando. Então, agradecer aqui a participação. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa. Queria agradecer muito a presença do professor Marco Antônio Valentim e abrir um espaço aqui para você, um espaço para suas considerações finais, para você falar o que você quiser, divulgar algum trabalho, enfim, um espaço livre aí para você dizer o que você quiser. Bem, eu na verdade só quero agradecer mesmo a você, Marcos, a você, Murilo. Admiro muito o trabalho que vocês têm feito já há anos com o Filosofia Pop. Eu acho que esse é um canal assim muito importante de divulgação, discussão e produção da filosofia no Brasil, né? Enfim, foi uma honra participar desse episódio com vocês. Agradeço muito todas as questões, todas elas bastante pertinentes. Espero ter respondido de modo minimamente satisfatório a elas, né? Se não, enfim, fica para uma outra oportunidade. E quero agradecer também ao Luiz Thiago a disposição em participar dessa conversa. Nossa conversa, minha e do Luiz Thiago, já remonta a vários anos e enfim, o Thiago, eu já tive a honra de acompanhar o mestrado e o doutorado dele e de perto, né, vendo acompanhando a formação dele como filósofo. E hoje Luiz Thiago é um filósofo muito importante no Brasil, com um trabalho
também pioneiro na área de filosofia, né, institucionalmente falando, e é isso. Eu só queria mesmo agradecer a oportunidade. Bom, a gente agradece de ter a sua presença aqui no programa, foi muito legal o papo, a gente aprendeu muita coisa aqui. Muito obrigado mesmo aí, até a próxima. Então, tchau aí pro pessoal. Obrigado, professor. Valeu, Marcos. Um abração.